Tem uma palavra do Senhor para você hoje, que está em lá Mateus 13:44, aonde Jesus nos dá uma parábola que diz a parábola do tesouro escondido, que ela diz mais ou menos assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, tendo achado, escondeu. E pelo gozo por ele, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, o Senhor Jesus ele quis dizer que o reino dos céus ele é comparado a um tesouro que um homem achou num lugar, num campo. Então, ele pegou tudo aquilo que ele tinha, ele vendeu para ele comprar aquele campo. E é assim quando a gente encontra o reino dos céus, porque a gente deixa tudo aquilo que antes pra gente era prioridades, aquilo que pra gente era algo que era bom, a gente acaba por deixar, a gente deixa para poder seguir ao Senhor Jesus. E muitas pessoas, elas não vão entender quando você começar a deixar lugares, quando você começar a deixar jeitos, deixar algumas amizades. Algumas pessoas, elas não vão entender quando você começar a deixar de ter algumas atitudes. Por quê? Porque você foi o que encontrou o tesouro. Você encontrou o reino dos céus. As outras pessoas ainda não. Mas você sabe o porquê que você está deixando tudo aquilo. Por que você está deixando tudo aquilo que você achava como prioridade antes. Porque para nós, algumas percas não chega e não se compara àquilo que o Senhor tem para nós. Não se compara ao reino de Deus, não se compara à salvação que a gente tem. Então eu pedi ao Senhor uma palavra, que Ele me desse uma palavra para poder passar aos seus filhos, poder passar àqueles que estão pedindo por palavras. Então Ele diz isso hoje: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Eu preciso que você visualize assim, você está num lugar, você encontrou um campo e você encontrou nesse campo um reino. Encontrou ali um tesouro. Então você vai vender tudo que você tem porque você achou ali um tesouro naquele lugar. Mas você sabe que tem ali naquele lugar. Mas as outras pessoas não. Então elas não vão entender. Não vão entender quando você deixar elas, deixar amizades, deixar lugares. E elas não vão entender. Isso que o Senhor quer dizer. Mas você sabe, porque algumas perdas é necessário para que a gente encontre ali, para que a gente tenha e mantenha um reino dos céus. E quando eu buscava a Deus, eu pedia para Ele uma direção de uma palavra. Ele também me falou ali na música da Juliane Souza, né? Aquela música Minha Maior Honra, né? Minha Maior Honra, que diz: minha maior honra, meu maior prêmio não é o paraíso, mas a minha maior honra é estar contigo, é ter a presença de Deus. Então, a gente sabe que quando a gente perde algumas coisas, a gente deixa algumas coisas, é porque a gente sabe que a gente tem Jesus, que a gente tem a presença dele. Então, perder algumas coisas, perder pessoas, perder lugares, deixar de ter velhas amizades, pra gente não é mais e não vale mais do que a presença de Deus. Então, a maior honra não é o paraíso, mas sim ter a presença de Deus. Porque enquanto a gente tem algumas perdas, enquanto a gente tem alguns afastamentos, o Senhor está ali, Ele está nos curando. Mas a gente sabe que é para um bem maior. Então, não queira que as outras pessoas te entendam quando você deixar aquilo que antes era precioso para você, mas hoje não é mais, porque você encontrou o paraíso, porque você encontrou o reino dos céus. Então, elas não irão entender, mas você sim entende
Por que você tem deixado todas essas coisas? Você entende? Porque é como um homem que achou um tesouro no campo. Assim é, porque a gente deixa as coisas para poder estar com Jesus. Então essa é a palavra do Senhor hoje. Você sabe o porquê que você tem feito e abdicando de algumas coisas. Você sabe o porquê que você tem se afastado, porque você encontrou o tesouro.